E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico de uma forma correta, entendendo, compreendendo toda a análise do gráfico. Para você que está chegando agora, já se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Você é muito bem-vindo aqui a não perder nada do que eu trago aqui todos os dias, sempre trazendo um conteúdo específico para você aprender. Quem aprende não depende. Hoje é domingo, um dia abençoado, dia de OTC. Vamos ver o que o gráfico tem a nos oferecer. Vamos extrair o máximo de ensinamento para que a gente aprenda, para que as escamas dos olhos caem e você consiga enxergar o gráfico de uma vez por todas como algo em que você domina, você sabe, você compreende, você entende, vai lá e faz o que tem que fazer de forma simples, objetiva e perfeita. Vai fechar a ordem, falta 2 segundos, tá lá. Você viu aqui. O que eu fiz a hora que eu cheguei no gráfico aqui, pessoal? Eu já entendi todo o conceito gráfico, eu entendi toda a movimentação técnica. Ao chegar aqui, ó, já vi região de suporte, já vi região de suporte, já vi região de resistência, já vi região de resistência, já vi região de resistência. Então, ao chegar no gráfico, pessoal, o próprio gráfico me mostra o que ele está fazendo. Não, resistência, 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 suporte, suporte, perdão. E, após um engolfo, movimentação de gráfico dentro de uma movimentação técnica apropriada, eu já vou lá, sento o dedo com 3 taxas e faço praticamente o meu dia aqui. Qual foi a dificuldade que eu tive para analisar o gráfico? Qual foi a dificuldade que eu tive para ser certeiro nessa operação? Eu precisei entender, tecnicamente falando, como a tendência está se comportando. Eu precisei encaixar o padrão de vela na região dentro deste contexto, definindo e sabendo as regiões para que eu pudesse tomar uma atitude. Então, quando você consegue compreender o que o gráfico faz, aqui tem um outro suporte. Perdão, pessoal, tem muita gente que vai falar assim, Cadu, mas você continuou ali aquele engolfo? Aquele engolfo ali... você está no fim de uma tendência. Não estou, pessoal, dá uma olhada esse suporte aqui, tá? É uma questão de visão gráfica, tá? Como é que você vai definir visão gráfica para que você defina assim, não, essa definição gráfica vai me ajudar a entender todo o gráfico? É tempo de tela. Então, quando você tem um conhecimento técnico específico, você aprende os fundamentos normais. Por exemplo, esses dias tinha uma pessoa que me procurou e falou que não sabe o que é uma região de suporte ou resistência. Então, região de suporte é todo o movimento de preço onde houve vendas. Para você ter uma ideia, como tem gente que não tem conhecimento específico de algumas coisas, pessoal. Então, por exemplo, a pessoa me perguntou assim, o que era uma região de suporte? Região de suporte é quando o preço chega, por exemplo, numa tendência de queda, fazendo movimentação de queda, e naquela região o preço de venda não é aceito mais e ele reverte a movimentação. Isso é uma região de suporte. Da mesma forma, quando o preço ele é valorizado e ele chega numa região e ele deixa ali uma região que não aceita mais a valorização, ele resiste a essa valorização. Logo, aquela região se transforma numa região de resistência. Então, para você entender o que é um suporte e uma resistência, são regiões onde houve uma briga de preço que, em uma região, determinada região,
isso aconteceu no fundo de um movimento, ou seja, deixando um formato em V, ou no topo de uma resistência, deixando um formato em chapéuzinho. Então, este movimento técnico, formato em V, ou este formato técnico em telhado, é uma resistência. Então, às vezes, a gente fala que o gráfico fez topos e fundos formando resistências e suportes. Tem muita gente que fala assim, eu não entendo o que é isso, eu não compreendo. Então, são questões básicas, fundamentais, que você aprende conforme você vai avançando nos estudos. Isso, pessoal, não é nem arroz e feijão da análise gráfica. Isso sabe aquela sopinha, aquele mingauzinho que você dá para o bebê? É aquela sopinha que você dá para o bebê. É a coisa mais simples que existe. Então, se a pessoa não souber definir que uma região como essa, por exemplo, ela é de suporte, isso aqui são regiões de suporte, isso aqui são regiões de resistência. Cadu, mas quando eu vou trabalhar, eu vou comprar em suporte ou vender em resistência, nunca dá certo. Aí é que está a profundidade da análise. O suporte e uma resistência, ele foi feito para ser rompido. Quais momentos ele vai ser corrigido? Dentro de um contexto gráfico. Então, para você vender ou comprar ou trabalhar rompimentos em regiões como essa, você é preciso saber fazer a leitura do gráfico. Você precisa interpretar o gráfico. E aí, pessoal, que está a grande chave do negócio é você saber exatamente analisar o gráfico. Porque quando a gente fala em análise gráfica, é analisar o gráfico, pessoal. É só isso, é só saber analisar o gráfico, como eu acabei de fazer nessa entrada aqui, tá? Inclusive, você que gosta de estudar, quer estudar mais, eu deixo um e-book aqui, inteiramente grátis para você baixar e estudar. Eu falo sobre 16 padrões de velas em 36 páginas. Você pode entrar no meu canal aqui, do YouTube, e após a aula agora, você vai lá na descrição do canal e você vai ver canal do Telegram e faz o download do e-book, tá? Você encontra o canal do Telegram, o Instagram, o meu WhatsApp e também os links de acesso ao treinamento. Aqui na descrição do meu canal do YouTube também você vai encontrar todos esses links, tá? Qualquer dúvida, lá no meu Instagram, você também encontra meu Instagram, Cadu Rinaldi, tá? Aqui, você tem o TIRDS, que são só resultados de alunos, o treinamento em opções ainda com 60% de desconto, link de acesso ao treinamento, EAD Hunter que eu posto resultados e Stories que eu posto todos os dias, pessoal, para você ficar a par de tudo que está acontecendo. Inclusive, se você quiser fazer parte do treinamento, basta clicar aqui, vai abrir os dois links, então o treinamento específico de opções e o treinamento específico de Forex ou índices. Aqui tem meu celular, meu telefone e meu Telegram também particular e você será muito bem-vindo. Qualquer dúvida é só enviar também aqui no meu WhatsApp sobre o assunto, tá? Você, claro, você que realmente quer aprender uma metodologia que a gente ensina a lógica e a profundidade dos mercados, para você aprender e não depender de ninguém, tá bom? Aqui, então, deixa eu mostrar para você, Quando você entra aqui no canal do Telegram, você vai ver aqui, mensagem fixada, tá? Então você vai clicar aqui, clicou aqui, abriu dois links, e aí você faz o download de um dos dois, que é o mesmo e-book, tá? Aqui dentro você vê resultados de alunos, aqui é o Paulo, lá do continente africano, Não há sorte para isso, existe análise gráfica, conhecimento, exatamente. Paulo, meus parabéns. Aqui é o Mário, batendo meta, 3-0 e depois 6-3. Meus parabéns. Segundo dia tomou 3 loss, depois fechou em 6-3. Meus parabéns, Mário. OTC, né? OTC tem os seus percalços, tem que prestar bastante atenção, ver as melhores oportunidades. Aqui o Nicolas, fechando o OTC em 5-2. Os alunos aí operando em OTC, né? Aqui é o Marcelo, em OTC. Tomou stop no PO e agora fechou a semana em 5-1. Maravilha, maravilha. Ou seja,
Da próxima vez em dia de PO, né, sexta-feira, né, Marcelo? Vamos pensar se vale a pena operar ou não. Fica a dica aí. Aula que eu subi ontem no canal, Denis batendo meta, ó, Denis utilizando a ferramenta Hunter. Para você que é aluno, chegou lá no módulo 13, eu falo sobre a ferramenta, tem aula sobre a ferramenta, e se você achar interessante fazer aquisição, é só entrar em contato comigo, tá? Lá no módulo 13 do treinamento. José batendo meta, ó, de 60 para R$496. Márcio aqui, ó, em 6 minutos, fazendo 30% por dia. Mercado OTC 4-1. É isso aí, Márcio. É isso aí. Por que o Márcio consegue ter resultados e você não tem em OTC? Porque o Márcio conhece o método que ensina de verdade, né, Márcio? É isso aí. Aqui é o Antônio, ó, batendo meta. Aulas que eu sigo, que eu subo. Camila. Aqui no canal do Telegram eu subo todas as aulas do YouTube também, tá, pessoal? Marcelo aqui também batendo meta, ó. Mário novamente aqui batendo meta. Leandro aqui, ó, fazendo 13-0. Depois vocês podem entrar, olhar. Aqui é o Rodrigo operando na sexta-feira do PO, né? Porque hoje o mercado está aberto de fora, que só vai abrir à noite. Então o Rodrigo aqui batendo meta, altamente lucrativo. Alan também batendo meta e assim por diante, pessoal. Então você pode acompanhar os alunos para não perder nenhuma dessas oportunidades. E você aprende muito com os alunos também. Só de estar ali no canal, você aprende com os alunos explicando a entrada, o que eles fizeram. É muito legal, muita gente gosta, vale a pena pelo menos fazer parte desta família, né? Às vezes ali no canal do Telegram você consegue desenvolver bastante, sabe? Entender algumas coisas que acontecem não só com você, mas acontece com muitos alunos também. É um processo, né? É uma caminhada onde você é capaz de entender, compreender e saber também exatamente como fazer aí para você não cair em certos tipos de erros. Pessoal, confesso a vocês que eu estou com vontade de fazer uma venda aqui. Vou fazer uma venda. Agora ele reverteu bem no final. Agora eu já corro risco. E se ele tivesse fechado verde ali, um candle verde, eu talvez não teria corrido o risco, mas agora eu corro um risco, tá? A expectativa é que ele venha pelo menos até aqui, ó. Deixa eu mudar a cor da linha, dessa linha branca, tá? Eu espero que ele chegue até essa região, não entre volatilidade. Por que eu falei para você que melhor que ele fosse um candle verde? Porque seria um pullback ali na região. E após o pullback, teria uma continuação de movimentação. Mas ele fechou, reverteu bem no final ali para um candle de baixo. Eu creio que ele vai fazer uma absorção agora. Se ele fizer uma absorção, que é a máxima da região que eu espero que ele venha buscar, onde eu coloquei essa linha branca aí, ó. Você acha que a análise está indo certo ou não? O que você acha? O máximo que ele pode vir buscar, ó, a absorção na certa, ó, vai vir buscar aqui o fundo. Maravilha, pessoal. Tá lá. Ô, glória. O conhecimento liberta, conhecimento liberta. Olha só a técnica, novamente, vamos lá? O que eu fiz aqui? A mesma coisa que eu fiz em EURUSD, ó. Olha a entrada do EURUSD, não foi dentro de um canal de baixo? O que eu fiz aqui em EURUSD? Entrada no canal de baixo. Poxa, pessoal, dá uma olhada. O gráfico está falando para mim o que eu estou fazendo. O gráfico está falando, ó, Cadu, o trade tem que ser venda, tá? Qual é a única dificuldade aqui? Eu tenho um movimento, 2 movimentos, 3 movimentos. Essa é a dificuldade. Então o que pode acontecer aqui? Aqui ele pode simplesmente negar a tendência de baixa e ele pode fazer a movimentação de alta e romper essa região aqui, tá? Essa é a dificuldade. Por quê? Por causa da tendência, tá bom? Então eu tinha expectativa que ele poderia fazer um movimento até o fundo deste candle com este outro pequeno doji de baixo aqui, ó, tá vendo essa região? Ó? Então esta região ainda poderia vir sendo preenchida com essa tendência de baixa antes dele fazer um movimento de alta. Por isso que naquele momento que os candles estavam fazendo assim, ó, os candles estavam fazendo ali naquele movimento, deixa eu pegar aqui, ó,
Os candles estavam fazendo um candle assim, abriu, outro candle assim. E eu pensei, se ele abre um candle de baixa e deixa assim, ó, um movimento como esse, seria um pullback perfeito para eu continuar o movimento. No fim, ele acabou fechando sem fazer o pullback, mas ele deu um movimento lindo, ó. Até imaginei que ele pudesse fazer uma absorção nessa região, mas ele está rompendo, continua rompendo lindamente, ó. Ah, Cadu, e por que aqui não foi uma absorção? Por que aqui não foi um movimento para o gráfico então continuar subindo? Eu não tenho volume financeiro, pessoal. Como é que eu saberia que ali seria uma absorção? Através do volume financeiro. Um profissional, ele utiliza do preço com volume para saber exatamente o movimento do gráfico. Como aqui não tem volume, não dá para eu saber se é uma absorção ou não. Porém, contudo, todavia, a expectativa que o preço viesse buscar até essa região, nessa região de suporte de 50%, foi muito válida, porque eu tenho suporte de 100% aqui nesta região, tá? Olha só que legal então, ó. Num domingão, em pouco tempo, praticamente aí, quantos minutos, pessoal? Nem sei quantos minutos deu aí, 15, 16 minutos, sei lá. Entradinha aqui de venda, sentei o dedo no movimento. Aqui, eu já não entrei tão vendido. Uma por quê? Presta atenção. Olha esse candle que deu ensejo no fechamento. Para mim é fechar um pullback de alta ainda, né? E olha a diferença, olha a diferença. Ah, Cadu, por que tem hora que você entra mais pesado, tem hora que não? Dá uma olhada aqui e dá uma olhada aqui. Qual foi o candle que antecedeu o movimento? Qual foi o candle que antecedeu o movimento? Você percebe que não tem força de movimentação e o outro não tem força de movimentação? Ah, Cadu, mas os movimentos são iguais, é uma tendência de baixa. Sim, é uma tendência de baixa, porém, eu preciso que o efeito do preço, que é aquilo que o gráfico me mostra dos candles, me mostre uma força ou fraqueza na região. Então, quando eu vou e entro com a mão minha pesada, que são 3 taxas praticamente são 4, né? Mas eu entro com 3 taxas, é porque eu tenho convicção do movimento e é 99% de acerto. Quando eu sei que eu tenho algum empecilho, que no caso aqui, ó, era esta região aqui, junto com aquele candle ali na movimentação, por causa da quantidade de pernadas que a tendência tinha feito, então aqui eu já diminui minha mão. Porque se eu tomo um loss aqui, eu ainda estaria 3 por 1 dentro do movimento do gráfico, tá? E no fim, deu tudo certo, fechamos aqui 4-0 sem problema nenhum. Qual é a dificuldade nisso? A dificuldade é você saber interpretar o gráfico, você fazer a leitura correta do gráfico. Então, para você ser alguém bem sucedido na análise, você tem que fazer a leitura do gráfico correta. Onde você vai fazer a leitura do gráfico correta? Nas regiões de suporte e resistência. Então, quando o preço chega em região de suporte e resistência, que no caso aqui, ó, ele chegou num suporte, qual é a leitura que eu tenho que fazer? Ó, chegou próximo ao suporte, qual a leitura que eu tenho que fazer? Qual a leitura correta? Isso é uma tendência que vai fazer movimento de rompimento? Isso é uma tendência que vai continuar a movimentação? Isso é uma tendência que vai fazer correção? Vai depender de toda uma contextualização gráfica. Então, faça a leitura correta do gráfico. Leitura do gráfico correta em suporte e resistência. Como fazer a leitura do gráfico correta em região de suporte e resistência. Isso vai fazer com que você diminua o seu loss. Tem dúvida? Sai do ativo, sai do trade, procure regiões claras, procure movimentos claros, tá bom? Você que chegou até aqui e quer fazer parte do treinamento, será muito bem-vindo, os links estão aí abaixo. Quer fazer aquisição do indicador, é só entrar em contato comigo. Uma semana maravilhosa de trades para vocês. Essa primeira semana, como toda semana, primeiro do mês, tem paywall, é mais tumultuada. Agora na segunda semana, o mercado já desacelera e ele começa a ficar mais claro e mais lógico. Então uma semana abençoada de trades, o mercado começa hoje. É só respirar fundo e colocar aquilo que você sabe em prática. Ah, Cadu, eu não sei, eu preciso aprender. Então, vem para o treinamento. Será muito bem-vindo, o valor é irrisório. Você pode ter acesso diretamente
as aulas detalhadas no passo a passo e ter suporte diretamente comigo para corrigir seus erros e você seguir o seu plano, o plano da sua vida, que é aprender e não depender de ninguém, porque a análise gráfica é vida, tá? Você que chegou até o final, escreva aí nos comentários leitura do gráfico ou leitura do gráfico correta, para eu saber que você chegou ao final, que você está gostando das aulas e que isso incentive a continuar trazendo conteúdo para vocês, tá bom? Vou deixar mais 2 aulas aqui para completar essas aulas, para você assistir também e começar a semana aí voando nas análises, tá joia? Um beijo no coração, fica com Deus e eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fui!